Dando continuidade aqui, gente, ao Estatuto do Servidor, vamos lá, a gente parou aqui no artigo 103, né, vacância. Nós vimos como que se dá o provimento. Se dá pela nomeação, promoção, transferência, reintegração. Deixa eu ver se eu vou lembrar tudo aqui, ó. Pegar uma cor aqui. O provimento, né? Provimento se dá por nomeação, promoção, reintegração, reversão, aproveitamento, no pro transferência, transferência, né? É porque eu gravei aqui o no pro rever, apro. Então é nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão e aproveitamento. Agora nós vamos ver como se dá a vacância, né? A vacância decorre de exoneração. Aí exoneração aqui vai ser o seguinte, ó, ou a pedido ou na fase do probatório, entendeu? Probatório. Demissão é uma penalidade, se dá após o probatório. É porque antes do probatório o cara não é demitido, ele é exonerado. Promoção, isso aqui é de um nível para outro, muito tranquilo, né? Transferência, né? Transfere-se de um local para outro. Não pode transferir mais de uma carreira para carreira para outra, não. Você pode transferir de uma classe para outra dentro da mesma carreira. Aposentadoria, né? Não precisa falar. Posse em outro cargo, desde que dela se verifique a acumulação vedada, né? Então, tomou posse em outro cargo, o acúmulo é ilegal, neste caso, ficará vago seu cargo, né? Então, a vacância. Quais cargos que podem ser acumulados? 2 de professor, 1 de professor, mais um técnico, ou 1 de professor, mais um científico, 2 na área de saúde com profissões regulamentadas. Saiu o acento errado ali, mas só para vocês terem a noção, isso aqui está no artigo 37 da Constituição, e tem ainda o vereador, se tiver compatibilidade, né? Falecimento, né? O cara morreu, aí também é uma forma de vacância, né? Vacância. Verificada a vaga em uma carreira, não serão na mesma data considerada aberta todas que decorrerem do seu preenchimento. Então tem uma vaga na carreira, serão consideradas todas que decorrerem, ou seja, vai preenchendo uma e vai sobrando a outra, né? Parágrafo único, verifica-se a vaga na data 1 do falecimento do ocupante do cargo, 2 da publicação do decreto que transferir, aposentar, demitir ou exonerar o ocupante do cargo. Isso aqui são os marcos temporais, né? O termo inicial aqui começa daqui do falecimento, começa da publicação e tal. 3. Da publicação da lei que criar o cargo, conceder dotação para o seu provimento, criar o cargo por lei, número certo, pago pelos cofres públicos, como vimos lá em cima, né? Conceder dotação para seu provimento, né? Dotação orçamentária, dinheiro, né? Ou dá que determinar apenas esta última medida se o cargo tiver criado. Da aceitação de outro cargo pela posse do mesmo, quando essa decorra de acumulação vedada. Aí aceitou outro cargo, né? Aí ficou vago aqui. Artigo 105. Quando se tratar de função gratificada, dá-se a vacância por
dispensa a pedido do funcionário, né? Porque aí vai ser dispensado da função gratificada. Dispensa a critério da autoridade, porque essa dispensa ela não é vinculada, né? Ou seja, pode qualquer momento dispensar a pessoa dessa atividade. Aqui não é o cargo comissionado, que é uma função gratificada porque o efetivo assume. Não haver o funcionário designado assumido o exercício dentro do prazo legal. E a destituição na forma do 248, isso aqui é punição, ó, cara, o sujeito é punido, né? Punido. Exoneração. Dar-se a exoneração 1. A pedido do funcionário. 2. A critério do governo. Em qual caso? No caso de cargo comissionado. Cargo de livre nomeação e exoneração, né? Aí, nesse caso aqui, a critério do governo. Nesses casos aqui de cargo de livre nomeação e exoneração. C. Quando o funcionário não satisfizer as condições do probatório, também aqui nós teremos nós teremos a exoneração aqui também. Funcionário interino, aí não tem mais essa disposição, tem a disposição da substituição, como a gente viu, né? Então isso aqui não procede mais. Automaticamente após homologação do resultado do concurso para provimento do cargo ocupado interinamente pelo funcionário. Aqui também não tem mais, não, porque cargo interino não tem mais essa disposição. A demissão é penalidade, né? A penalidade é demissão, a exoneração não. Aposentadoria. Aí eu vou ter que ver aqui, porque tem dispositivos aqui que não devem estar mais vigentes, né? Vamos ver como que foi trabalhada a aposentadoria aqui. Tivemos inúmeras reformas e aqui tem uma mudança aqui, emenda constitucional 84 de 2010. Vamos ver aqui como é que está a situação, né? Funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade. Tá certo, porque tem como eu falei anteriormente, né, nós temos a PEC da Bengala. O sujeito é aposentado aos 75, mas não é qualquer um. São membros do Tribunal de Contas e tribunais superiores. Se o requerer quando contar 30 anos de serviço, beleza, né? Ok, isso aqui tem ainda. Quando verificada, na verdade aqui o homem é 35, né? A mulher é 30. Porque salva aposentadoria especial, né? Então, aqui, esse dispositivo aqui então está revogado se for olhar por essa perspectiva aqui, né? Verificar a invalidez para o serviço, beleza. Quando inválido em consequência de acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Isso aqui tem na Constituição, tá certinho. Acometido de... Aí, lá na Constituição, no artigo, salvo me engano, 38, tem lá falando que doença grave, né? Mas aqui tá falando quais as doenças. Lá fala a palavra doença grave. Aí aqui tem tuberculose, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, hanseníase, leucemia, pênfilo foliáceo, paralisia, síndrome AIDS, a nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondioartrose, anquilosante, mal de Paget, hematopatia grave, outra doença que incapacite para exercício de função pública. Beleza, lá na Constituição tá aposentadoria com proventos integrais se doença grave. O artigo 38, não, 38, 39 ou 40, um desses aí, da Constituição, né? CF. Acidente, aí aqui está trazendo o conceito de acidente, né? Acidente é o evento danoso que tiver como causa imediata
o exercício das atribuições inerentes ao cargo, né? Deixa eu aumentar aqui. Ótimo. Equipara-se acidente à agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício das suas atribuições. Eles estão chamando de acidente aqui a agressão. Lembrando que a agressão ela é o quê? A agressão ela é uma ação advinda de um ser humano, né? Só humano pode agredir. A prova de acidente será feita em processo especial. Como é que eu provo? Processo especial no prazo de 8 dias. Sob pena de suspensão no caso do benefício. Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço ou fato nele contido, devendo o laudo médico estabelecer a rigorosa caracterização. Parágrafo 5º. A aposentadoria que se refere às alíneas C, D e E só será concedida quando verificado o caráter incapacitante e irreversível da doença ou lesão, que implique a impossibilidade de o servidor reassumir o exercício do cargo, mesmo após haver esgotado o prazo mínimo admitido nesse estatuto para o gozo de licença para tratamento de saúde, né? Então, só verificado o caráter incapacitante e irreversível, né? Senão você vai fazer o quê? Você vai readaptar, vai readaptar o servidor, né? Que é até a readaptação, né? Parágrafo 6º. Nos casos de serviço que por sua natureza demandarem tratamento especial, a lei pode fixar para os funcionários que nele trabalhem redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou idade inferior para a compulsória, né? Então, serviço que demande natureza especial, aí eu posso até citar alguns aqui, né? Quer ver? Eu não sei se hospital, né? Hospital, enfermeiro, médico, não tenho certeza, mas o do raio X, com certeza. Polícias, com certeza, né? CEMIG, apesar que a CEMIG é o que? Administração indireta. Nesse caso é o que? É regime geral, né, de previdência social. Então não se aplica. Parágrafo 7. Será aposentado se o requerer o funcionário que contar 25 anos de serviço no magistério. Aí, se for mulher, 25 anos, se for homem, 30, né? Para todos os fins e vantagens, considera-se como efetivo exercício do magistério referente à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. As professoras primárias têm direito à aposentadoria desde que contem 60 anos de idade. A verdade é por causa tem um adicional GIS, né? Aí seria insalubridade. Aí isso aqui pode provocar uma aposentadoria mais cedo, né? 60 anos de idade, não. Elas são aposentadas, salvo me engano, pela idade e o tempo de contribuição. Os demais funcionários que atingirem a idade fixada no parágrafo anterior e contem mais de 20 anos de serviço prestado no Estado serão aposentados se o requererem com remuneração. Isso aqui eles não têm como cobrar, isso não, que está revogado. A aposentadoria depende de expensão médica e só será decretada depois de verificada a impossibilidade e a readaptação do funcionário. Os proventos de aposentadoria serão integrais se o funcionário contar 30 anos de efetivo exercício. 2. Quando ocupar as hipóteses... Aqui não é 30 anos de efetivo exercício, não, porque depende do homem e da mulher. Teria que ser para homem 35. Proporcionar o tempo de serviço em razão de tantos avos por ano quantos necessários permanência no serviço. Isso aqui realmente é proporcional mesmo, né? Aí proporcionar o tempo de serviço em razão de 1/30 avos por ano. Aí esse negócio de avos aqui eles não vão cobrar de vocês não, porque está diferente agora
a forma de contar a aposentadoria. Esse assunto de aposentadoria é muito chato, porque infelizmente eles revogaram um tanto de coisa aqui, né? O funcionário que contar 30 anos de serviço será aposentado, desde que o requeira. Aí, lembrando aqui de novo, né? Não é 30 anos, é 35 para homens e 30 para mulheres, né? Quer ver? Vamos pegar a Constituição aqui para a gente ver. CF 60 anos. Aqui, ó, mudou em 98, né? Ó, 10 de efetivo exercício e 5 no serviço que se dará, né? 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem. E 60 de idade se homem. Peraí. E 55 anos de contribuição se mulher, né? 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Então isso aqui foi a emenda do Fernando Henrique. Prejudicou a gente, né? Aumentou aí a data. Aí, agora aqui nós temos aqui 65 se homem e 60 anos de idade se mulher, proporcional. Então, homem é o quê? Homem é 60 mais 35 de contribuição, mulher é 55 mais 35 de contribuição. Aí, proporcional é o que? É 65 se homem e 35 se mulher. A conta é essa. Com vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercício se achar, desde que o exercício abranja sem interrupção 6 anos anteriores. Aqui não vai mais com vantagem do cargo em comissão e nem função gratificada mais não. Entendeu? Então, aqui está revogado. Com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão tenha compreendido, não. No caso da letra B desse artigo, quando mais de um cargo ou função tem exercido, serão atribuídas vantagens de maior padrão, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de 2 anos. Fora dessa hipótese, atribui-se-ão vantagens do cargo ou função de remuneração imediatamente inferior. Então aqui tem que ter uma previsão. Opa. Cadê? Cadê o negócio? É porque colou aqui, né? Sem querer aqui. Deixa eu fazer aqui o negócio da cor. Então vamos lá, né? Aí aqui, prazo mínimo de 2 anos para usufruir as vantagens do nível do grau subsequente, né? Não, nível subsequente, porque não é todas que tem grau. A aplicação do regime estabelecido nesse artigo exclui as vantagens instituídas no 117, salvo o direito de opção, né? Vai mostrar lá na frente. Funcionário interino. Proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração de poder de aquisição de moeda, se modificar o investimento dos funcionários em atividade. Aí aqui seria
Não digo equiparação não, mas é a vinculação do aumento aos inativos, né? Estende-se a eles. Os vencimentos da aposentadoria não poderão ser superior ao vencimento ou remuneração da atividade, nem inferiores a 1/3. Serão incorporados ao vencimento para efeito de aposentadoria adicional por tempo de serviço, beleza. Adicional de família, extinguindo-se à medida que os filhos existentes ao tempo da aposentadoria forem atingindo o limite estabelecido no dispositivo, né? Gratificação de função. A gratificação de função não entra não. 117. Funcionário que contar 30 anos de exercício no serviço público será aposentado com os proventos acrescidos de 15%, não podendo esse aumento exceder a tantos cruzeiros, né? Isso aqui seria um chamado triênio, mas isso aqui também já está extinto também, junto com o quinquênio, infelizmente, né? Direitos, vantagens e concessões. Além do vencimento ou da remuneração do cargo, o funcionário poderá auferir as seguintes vantagens: ajuda de custo, diárias, auxílio para a diferença de caixa. Isso aqui eu nunca ouvi falar, né? Porque isso aqui na administração direta é complicado. Nós podemos até cogitar isso na administração indireta, né? Abono de família, gratificações, honorários, né, para quem exerce função de advogado, procurador, perito, intérprete, cotas, partes e percentagem prevista em lei, daqui para administração indireta, né? Os tal de jetons, né? Não tinha secretária aí recebendo esse troço da CEMIG? Pois é. Adicionais previstos em lei. Excetuados os casos expressamente previstos no artigo anterior, funcionário não poderá receber, a qualquer título, seja qual for o motivo, a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos ou serviços públicos, das entidades autárquicas ou paraestatais, ou organizações públicas em razão de seu cargo ou função nos quais tenha sido mandado servir ou ainda de particular. Eu não vou entrar muito aqui nessa de entidades paraestatais e nem entidade autárquica, porque isso aqui não cai no concurso de vocês não. Só lembrar que isso aqui é administração indireta e paraestatal é terceiro setor. Mas não precisa saber isso para esse processo de vocês, não precisa saber não. Artigo 120, vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei, né? Então, vencimento é o seco. Já a remuneração, ela é recheada com cotas, percentagens e outras vantagens. Somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento ou remuneração o funcionário que não estiver no exercício do cargo. Artigo 123. O funcionário nomeado para exercer cargo isolado, provido em comissão, perderá o vencimento o vencimento ou remuneração ao cargo efetivo, salvo opção, né? Então, nomeado em cargo comissionado tem que optar. Atualmente ele opta. Artigo 124. O vencimento ou remuneração dos funcionários não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo prestação de alimentos na forma da lei civil e dívida à fazenda pública, né? Então, arresto seria
uma medida de uma medida para assegurar indenização futura, né? Sequestro, retirada, porque no direito penal, aqui tem o direito penal e direito civil. Atualmente, no direito civil não tem mais esses processos aí de arresto, sequestro e penhora. Tem tutelas antecipadas, né? E no direito penal, nós temos o arresto e o sequestro. O arresto, ele é de bens ilícitos, provenientes. Na verdade, nós temos a busca e apreensão que ela é para bens ilícitos, imediatos. O arresto, ele vai recolher bens que são oriundos de atividade ilícita, né? Então, e o sequestro, ele é para assegurar uma indenização futura. Então, arresto para recolher bem oriundo de atividade ilícita, né? O cara praticou atividade ilícita e ele compra determinado bem, ele desviou uma quantia, ele compra o bem. E a penhora é a execução judicial, né? Aí aqui, prestação de alimentos na forma da lei civil, porque nós ainda temos a possibilidade de ser preso, né? O indivíduo ser preso, a prisão civil, e dívidas à fazenda pública, né? Que são os tributos, emolumentos, entre outros, né? Devendo à fazenda pública, né? Tributos que aí são impostos, taxas, contribuições. Então são essas duas exceções aqui. Artigo 125. A partir da data da publicação do decreto que o promover, ao funcionário licenciado ou não, ficarão assegurados direitos e vencimento ou a remuneração decorrentes da promoção, né? Então, o termo inicial aqui é o que? É a data da publicação do decreto. Abono família. Abono família será concedido na forma da lei ao funcionário ativo ou inativo. 1 pela esposa, 2 por filho menor de 20 anos que não exerça profissão lucrativa. Eu creio que isso aqui não existe mais, né? Filho inválido ou mentalmente incapaz. Filha solteira que não tiver profissão lucrativa. Eu acho que isso aqui também não existe mais. Filho estudante que frequentar curso superior ou fundamental até 24 anos, eu acho que não existe mais. Eu nunca vi falar. Com certeza não tem isso mais não. Parágrafo único, mas também isso aqui não cai na prova de vocês não, né? Porque como que eles vão cobrar uma disposição que não tem mais aplicabilidade? Parágrafo único. Compreende-se nesse artigo filhos de qualquer condição, os enteados adotivos e o menor que mediante autorização judicial viver sob a guarda ou sustento. Então seria enteados e adotivos também, né? Artigo 127. Quando o pai ou mãe forem funcionários inativos e viverem em comum, o abono de família será concedido àquele que tiver o maior vencimento. Inativos é o quê? Porque estão aposentados, né? Se não viverem em comum, será concedido aos que tiver dependente sob sua guarda. Se ambos tiverem, será concedido a um e outro dos pais de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 128 está revogado. Artigo 129. O abono de família será pago ainda nos casos que o funcionário ativo ou inativo deixar de perceber vencimento, remuneração ou provento. Ele deixa de perceber esses valores aqui no caso de punição, que eu lembro, né? Artigo 130. O abono família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, mas servirá de base para contribuição ou consignação em folha, inclusive para fins de previdência social, né? Para fins de previdência social. E aqui está falando não servirá de base, mas ele serve de base sim para o imposto de renda, né? Auxílio para diferença de caixa, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso aqui, eu não sei se isso aqui existe. Eles deixaram à disposição, talvez nunca se aplicou.
Funcionar, isso aqui seria tipo um cara que trabalha com caixa aí, talvez um lugar que recolhe muito dinheiro é cartório, né? Cartório. Cartório recolhe muito dinheiro, mas eu não sei se isso aqui tem a ver com cartório, né? Opa. Ao funcionário desempenho de suas atribuições comuns, pagar ou receber em moeda corrente pode ser concedido um auxílio fixado em lei para compensar as diferenças de caixa, né? Porque às vezes a pessoa não tem troco, aí ela fica no prejuízo, a pessoa do caixa, né? Parágrafo único. O auxílio não poderá exceder a 5% do padrão de vencimento e só será concedido dentro dos limites de dotação orçamentária. Ajuda de custo. Artigo 132. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em virtude de transferência, remoção, designação para função gratificada, passar a ter exercício em nova sede, né? Nova sede. Ou quando designado para o serviço ou estudo fora do Estado. Ajuda de custo destina-se a indenizar funcionário das despesas de viagem e nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do funcionário e de sua família correrá por conta do Estado. Artigo 133. A ajuda de custo será arbitrada pelos secretários do Estado e diretores do departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, tendo em vista cada caso as condições de vida da nova sede, a distância que deverá ser percorrida, o tempo de viagem e recursos orçamentários disponíveis. Tudo isso aqui é o que? A análise, né, da ajuda de custo, ela leva em consideração esses casos aqui, né? Ela não pode ser inferior em importância correspondente a um mês de exercício, nem superior a 3, salvo quando se tratar de funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro, ou seja, pode ser superior a 3, né? 3 meses. No caso de remuneração, calcular-se-á sobre a média mensal da mesma no último exercício financeiro. Parágrafo 3º. Será a ajuda de custo calculada nos casos de promoção na base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. Artigo 134. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente, que a lei aqui falou adiantadamente, né? Adiantadamente aqui, a lei que trouxe isso, no local da repartição ou do serviço do que foi desligado. Parágrafo único. O funcionário que o preferir poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição do serviço. Então, daqui aos locais onde se paga essa ajuda de custo, né? Ou se paga no local onde ele saiu ou no local onde ele chegou. Artigo 135. Não será concedida ajuda de custo. 1. Quando o funcionário se afastar da sede ou ela voltar em virtude de mandado eletivo, né, deputado, senador, vereador. 2. Quando posto à disposição do governo federal, municipal ou do estado, que ele pode trabalhar nesses governos. Quando for removido ou transferido a pedido ou permuta, né, que aí é transferência é o deslocamento, né? Deslocamento do servidor de uma sede para outra. E a permuta é a troca, né? Permuta é a troca de um servidor com outro. Permuta é a troca de um servidor por outro. Isso aqui é a pedido. 136 restituirá a ajuda de custo que tiver recebido o funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos determinados. 2. O funcionário que, antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede,
pedir exoneração ou abandonar o serviço. A restituição será feita parceladamente, salvo nos casos de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível na espécie. Ou seja, além disso, tem uma pena lá que a gente vai ver que a pena é de suspensão. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário, né? Não passa da pessoa dele para seus sucessores. Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente ou em caso de pedido de exoneração, apresentado pelo menos 90 dias após seu exercício na nova sede ou doença comprovada, não fica ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Quando não fica obrigado a restituir? Regresso determinado pela autoridade. 2. Pedido de exoneração. 3. Apresentado pelo menos 90 dias de seus exercícios na nova sede. Comprovada doença, né? Esses casos aqui ele não fica obrigado a restituir. O transporte do funcionário e sua família compreende passagens, bagagens, observado quanto a estas o limite estabelecido no regulamento próprio. Parágrafo 1º. Poderá ainda ser fornecida passagem a um serviçal que o acompanhe o funcionário, né? Um cara para carregar a mala. Parágrafo 2º. O funcionário será obrigado a repor importância correspondente ao transporte regularmente requisitado, além de sofrer a pena disciplinar que for aplicável, né? Que vai ser de suspensão. 138. Compete ao governador do Estado arbitrar a ajuda de custo que será paga ao funcionário designado para o serviço ou estudo fora do Estado, né? O governador arbitra este valor. Não pode ser essa ajuda de custo inferior a 1 mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Diárias. Artigo 139. O funcionário que se deslocar de sua sede, eventualmente por motivo de serviço, faz jus à percepção diária nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A diária não é devida. 1. No período de trânsito ao funcionário removido ou transferido. 2. Quando isso aqui, né? Período de trânsito. Período de trânsito não é devida a diária. Deslocamento do funcionário durar menos de 6 horas. Deslocamento se der de uma para a localidade em que o funcionário resida. Quando relativo a sábado, domingo ou feriado, salvo se a permanência do funcionário fora da sede desses dias for conveniente ou necessário ao serviço. Engraçado, nesses dias aqui não dá diária, né? A não ser se a permanência for necessária, né? Sede é a localidade onde o funcionário tem exercício. 140. O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, destina-se a indenizar o funcionário por despesas com alimentação e pousada, devendo ocorrer por dia de afastamento e pelo valor fixado no regulamento. Parágrafo 1º. A diária é integral quando o afastamento se der por mais de 12 horas e exigir pousada paga pelo funcionário. Ocorrendo afastamento por até 12 horas, é devidas apenas a parcela da diária relativa à alimentação. 141. É vedado o pagamento de diária cumulativamente com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e pousada. 142. Constitui infração disciplinar grave, punida na forma da lei conceder ou receber diária indevidamente. Inclusive, é um ato de improbidade administrativa, né? Mas aí não cai a lei para vocês, então nem precisa da gente ver, né? Vamos parar por aqui e aí a gente, na próxima, vê gratificação e as demais aqui, atividades aqui, né?